Queridos, abra sua Bíblia aí, no livro de Oséias, no capítulo 14. Livro de Oséias, capítulo 14, versículo de número 1. Livro de Oséias, 14, 1. Louvado que seja o nome santo do Senhor. Oséias 14, 1. Entre Gênesis e Apocalipse é fácil encontrá-lo. Velho Testamento fica mais fácil ainda. Amém? Oséias capítulo 14, versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe: perdoa toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Amém? Nós estamos começando no mês de novembro, uma série de mensagens sobre os desafios da fé, né? Entendendo os desafios da fé. E nesse mês nós teremos entendendo que Deus tem o controle. Nós teremos uma mensagem que é entendendo como viver os sofrimentos e as aflições, entendendo que nós somos, peregrinos nessa terra. Por que essa série de mensagens? Primeiro, peregrinos nessa terra, porque tem gente que acha que é tudo aqui, se esquece que tem um lar esperando. Vivendo entre as aflições e tribulações, nós temos visto muitas pessoas pararem no meio do caminho diante das aflições e tribulações. Depois, Deus tem o controle de tudo. Se Deus tem o controle, nós nos desesperamos muitas vezes sem motivo. Mas hoje, vamos falar sobre entendendo o amor de Deus. É um tema, talvez alguém diria: mas eu sei que Deus me ama. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas têm entrado em igrejas. Nessa caminhada cristã que eu tive, eu percebi que muita gente entra na igreja, até se batiza na igreja, e fica na igreja, mas não compreende o amor de Deus, porque Deus me amou e porque Deus te amou. Não compreende como Deus amou. E aí, nós vemos esse texto de Oséias, tá? Que nós não vamos pregar sobre Oséias, mas eu peguei esse texto porque chama muito a atenção, e a história de Oséias, ela serve como plano de fundo para a mensagem de hoje. Ou seja, o momento vivido pelo povo no tempo de Oséias, era um momento crítico, era extremamente delicado o momento que o povo vivia na época de Oséias. Oséias começa a pregar no final do reinado do rei Jeroboão II, lá em Israel. Era um período de grande prosperidade material, era um período em que o povo estava vivendo uma grande prosperidade física, porém, era um período que havia uma grande decadência, um declínio moral e um declínio espiritual tal, que Deus levanta Oséias e faz com que Oséias se case com uma prostituta para mostrar uma relação de Deus com Israel ali. Mas o tema não é esse, é só para que os irmãos entendam como estava Oséias nesse momento em que Deus diz isso, em que Deus fala essa palavra aqui no capítulo 14. Nós vivemos um tempo
um tempo muito delicado, um tempo em que as pessoas estão cada vez mais desoladas e vivendo amores superficiais, estão vivendo um tempo de amor superficial, de vida superficial, tudo é muito superficial, tempo esse em que até o amor de Deus é contestado, e pior, o amor de Deus é contestado dentro de muitos corações cristãos que deveriam entender o amor de Deus, as pessoas questionam o amor de Deus. E aí, quando nós olhamos para Isaías 9:2, nós vemos que diante de todo o caos que o mundo estava vivendo, o Senhor dizia assim, já uma profecia futura para a vinda de Jesus, ele dizia que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, ou seja, os que habitavam sobre a sombra da morte, Deus faria resplandecer uma luz, ou seja, nós vemos o amor de Deus se manifestando, mas vamos falar mais sobre o amor de Deus, né? E não há nada, irmãos, e não há nada, porque simplesmente, Deus nos ama, não há nada que possamos fazer, para Deus nos amar, pelo contrário, tudo que nós fazemos parece que é contra o amor de Deus, nós temos motivo suficiente para Deus deixar de nos amar, nós pisamos na bola todos os dias, nós todos os dias erramos, todos os dias vamos contra a sua palavra, não é só você não, eu também, muitas vezes todos os dias nós fazemos alguma coisa que deixaria com que Deus nos amasse, porém não há nada que possa fazer com que Ele nos deixe de amar, ou simplesmente Ele nos ama. E aqui em Oséias, nós entendemos que o caos estava instalado, o caos estava tão enraizado naquele momento na sociedade, que Deus diz, olha, volta para mim, mas Deus diz muito mais, Ele diz, olha, eu sararei a sua apostasia, se você voltar, Israel, e voluntariamente te amarei. Essa palavra começa a ecoar, da mesma forma que Spurgeon pregou isso, né? Uma das suas palavras sobre graça, ele fala isso, que Deus voluntariamente estava amando Israel, não era uma obrigação da parte de Deus, não era porque o povo iria se voltar, não, simplesmente, voluntariamente Deus amava Israel, e hoje não é diferente, voluntariamente Deus nos ama não por meritocracia, ou seja, não porque eu mereço, mas porque Deus me ama, simplesmente, voluntariamente Ele me ama. E quando eu entendo isso, porque eu tenho visto pessoas, por não entender o amor de Deus, talvez tenham grande dificuldade em se lançar na obra de Deus, tem dificuldade em se lançar nas promessas de Deus, tem dificuldade em se lançar naquilo que Deus quer, porque talvez não entendeu o grande amor de Deus. As pessoas vêm, às vezes, recebem uma profecia, recebem algo da parte de Deus, uma promessa da parte de Deus, mas quando é para se lançar diante dessa promessa, a pessoa recua porque talvez não entendeu a profundidade do amor de Deus, e acha que talvez mereça esse amor, e a palavra nos diz que nós não merecemos. E aí nós podemos olhar o seguinte, primeiro ponto, não há nada no homem para atrair o amor de Deus a ele, não há nada que eu faça que vai atrair o amor de Deus. O amor de Deus nós vamos ver que é imerecido, nós não merecemos a graça, mas Deus nos ama. O amor de Deus com o homem existiu mesmo antes que houvesse qualquer homem. Lá em Efésios 1:4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já te amava. Antes da fundação do mundo, Deus já me amava. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer homem, Deus já me amava. Isso não é mérito meu, é Deus, é a essência
essência de Deus, é a graça de Deus, é aquilo que Deus tem, é a personalidade de Deus. Deus nos ama e simplesmente nos ama. Não é porque eu mereço. E quando nós entendemos isso, nós deixamos de ter alguns percalços na vida, e na vida cristã, porque muitos se acham merecedores do amor de Deus. Entram, brigam, querem posições, porque talvez se achem merecedores, quando a palavra de Deus diz que Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Mas isso foi antes da fundação do mundo. Então não foi mérito meu, não é porque eu estou aqui que Deus me ama, não é porque um dia eu levantei a mão. Aliás, se eu não tivesse levantado a mão, Deus continuaria me amando do mesmo jeito. Se eu estivesse perdido lá fora, Deus continuaria me amando do mesmo jeito. O problema seria depois a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus se manifestar, é outra história, mas Deus continuaria me amando. O amor de Deus, portanto, existia antes que houvesse qualquer coisa boa no homem. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O amor de Deus para com você, ele existe antes que houvesse qualquer centelha de bondade na tua vida. Antes que houvesse qualquer resquício, centelha, sei lá, qualquer pingo de bondade na nossa vida, Deus já nos amava. E quando você entende isso, você começa a perceber o quão importante você é para o reino de Deus, porque Ele te amou desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Ele já visualizava dia 2 de novembro de 2016, Igreja Batista Brilho Celeste, que você estaria sentado aí, você estaria ouvindo que Ele te ama. Ele te ama. Outra coisa, Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada em Israel na época de Oséias que pudesse atrair o amor de Deus, mas ele voluntariamente amou, e ele disse: olha, voltem, mas eu vou amar vocês voluntariamente. Eu vou amar voluntariamente. E Romanos ele fala que ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Depois, eu entendo com isso então, que não há obstáculo para o amor de Deus. Não há nenhum obstáculo, ou seja, ele disse: eu os amarei voluntariamente. Deus sabia que o povo na época de Moisés não era diferente do povo da nossa época, ou seja, o povo estava numa descida, numa ladeira abaixo, tentando pegar o queijo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na televisão aquela corrida. Tem um lugar no mundo, não lembro o nome do país, tem uma corrida do queijo, que todos jogam um queijo lá, um queijo redondo, para ajudar. Podia ser um queijo quadrado, né? Mas é um queijo redondo ainda, numa ladeira abaixo, e desce um monte de gente correndo. O primeiro que chegar lá e pegar o queijo, ganha o queijo. Mas nós temos visto isso na vida. Parece que o mundo hoje tem soltado alguns queijos lá de cima do barranco, e todo mundo vai descendo atrás do queijo, mas se esquece que vai se machucar, vai se esfolar, pode se quebrar todo por causa de um queijo. Não vale a pena. Então nós temos visto que não existe obstáculo para o amor de Deus. Nós colocamos obstáculos, queijo correndo, nós vamos correndo atrás de coisas. A comparação que eu quero dizer é o seguinte: nós corremos atrás de coisas que muitas vezes são efêmeras, que não têm valor. Nós corremos atrás de um queijo ladeira abaixo, enquanto Deus tem muito mais. Deus tem uma queijaria inteira para nós, e nós estamos correndo atrás de um queijo ladeira abaixo, e nós não entendemos com isso, e nós começamos a arrumar obstáculos para o amor de Deus. Nós começamos a arrumar obstáculos, dizendo o seguinte: mas como posso provar isso? Porque se houvesse qualquer coisa no homem que pudesse impedir o amor de Deus, Jesus não teria vindo. Se tivesse alguma coisa em você ou em mim que pudesse impedir o amor de Deus, Jesus não teria vindo. Mas ele veio, significa que não tem obstáculo.
Em Efésios 2:1 diz que Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, não há nada no homem que possa impedir ser a causa do amor de Deus, de modo que não há nada que possa impedir um amor eficaz de Deus. Ou seja, Ele concedeu a vida quando você estava morto no pecado. Ele concede a vida quando você está morto no pecado. Ele concede a vida quando não há mais vida. Então não há nada que possa impedir Deus trabalhar na sua vida. Não há nada que possa impedir o amor de Deus dele na sua vida. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver que a graça de Deus, ela é a expressão máxima do amor, que a definição encontrada, em um dicionário para termo graça é o seguinte: é favor imerecido, que Deus concede ao homem. Essa é a graça, é o termo de graça. E graça é um atributo de Deus, ou seja, é um componente do caráter divino, demonstrada por Ele através da bondade a um ser humano. Ou seja, em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É a graça de Deus, é um favor que Ele não precisava fazer, é algo que Ele não tinha nenhum motivo aparente para fazer, motivo humano eu estou falando, porque o motivo da graça de Deus se manifestar foi o amor dele, a bondade dele, o atributo dele, que é bondade para conosco. Porque outrora você não merecia, outrora eu não merecia, outrora, se nós formos chamar um por um dos que aqui estão presentes, e se cada um começar a falar como era a sua vida, um pouquinho da sua vida, como era antes de Jesus, talvez nós vamos sair aqui chorando, porque nós vamos entender que eu e você não merecíamos, mas Ele voluntariamente nos amou. Não foi uma obrigação dele, não foi um momento que Ele disse, eu tenho que fazer, não. Voluntariamente Ele te amou. Então Deus não te ama pelos seus méritos, Ele te ama porque Ele quer te amar, e simplesmente isso. E quando você e eu, quando nós entendemos que Deus nos ama voluntariamente, e simplesmente voluntariamente, repito de novo, voluntariamente, sem necessidade alguma de uma intervenção minha, nós entendemos então que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele nos ama voluntariamente. E é isso que as pessoas é isso que o adversário das nossas almas tem buscado fazer nos dias atuais, fazer com que as pessoas comecem a questionar o amor de Deus, fazer com que muitos crentes, homens e mulheres, comecem a questionar o amor de Deus, e achar que Deus não ama mais, e achar que se Deus me amasse eu não estaria desempregado, se Deus me amasse eu não estaria doente, se Deus me amasse eu não estaria passando por esse problema, se Deus me amasse eu não estaria passando por essa dificuldade emocional, física, psíquica, psicológica, seja lá qual for o problema. E nós temos visto que o nosso adversário tem implantado na mente das pessoas hoje a dúvida sobre o amor de Deus. Mas quando você entende que Deus te amou, não é porque você é bom, não, mas é porque você precisa do amor de Deus, porque Ele quis te amar. E Deus te ama não é porque você, como alguns lugares estão dizendo por aí, que você tem que fazer um sacrifício tal para mostrar que você ama a Deus. Nada disso, Deus te ama com sacrifício ou sem sacrifício. Porém, eu acredito que algumas coisas na nossa vida são frutos do amor de Deus. Se eu entendo que Deus me ama, então eu vou me sacrificar pela sua obra, pela sua palavra, pela sua vida, porque eu vou querer que outras pessoas também conheçam esse amor. Por isso que eu disse para vocês no início, que eu tenho visto que algumas pessoas talvez tenham dificuldade de se lançar na obra de Deus, porque não conseguem mais entender o amor de Deus, não conseguem mais entender essa voluntariedade de Deus em nos amar.
E aí ela tem dificuldade. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque está calor. Hoje eu não vou porque está frio. Hoje eu não vou porque está meia estação. Hoje eu não vou porque é outono. Hoje eu não vou porque é inverno. Hoje eu não vou porque... E aí começa tantas desculpas e tantas coisas para não servir ao Senhor. Ou para vir, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Ou por um evento social. Porque talvez não conheceu o grande amor de Deus. Não conheceu a voluntariedade do amor de Deus. Porque não é por causa de mim que Ele me ama, mas é por causa dEle. Aleluias. A definição de amor segundo Deus. Você já viu a definição de amor segundo Deus? É o quarto item. A definição de amor segundo Deus chama-se sacrifício. Definição de amor segundo Deus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sacrificou o seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida e vida eterna. Essa é uma forma que Deus define o amor. Sacrificou o seu Filho. A definição de amor é como um ato de dádiva. Deus deu, mas esse dar significou um sacrifício. Esse dar significou que alguém teria que derramar sangue. Esse dar, significa que alguém teria que sofrer. Quando você entende o amor de Deus, quando você começa a olhar para a cruz, você vai perceber que a cruz é uma expressão do amor de Deus para conosco. Alguém teria, um cordeiro teria que morrer. Agora pensa você, Jesus merecia aquela morte? Jesus merecia tudo aquilo que ele passou, chicotadas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história, nós vamos ver que os chicotes usados, ou tinham pedaços de ferro na ponta, ou tinha pedaços de ossos a cada 10 centímetros, havia 2 ou 3 tipos de chicote, mas um deles foi chicoteado, e aquele chicote, quando, ou tanto o osso quanto o metal, quando ele, você dava a chicotada, aquilo entrava na carne, quando saía, arrancava pedaço, rasgava toda aquela carne, mas essa foi a expressão de Deus, do amor de Deus por mim e por você. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui, para que eu e você hoje pudéssemos dizer: eu sou livre em Jesus, o diabo não pode mais contra mim, o mundo não pode mais, a doença não pode mais, o problema não pode mais, porque eu sou livre, e ainda que eu tombar nessa terra, existe um lugar preparado lá no céu para mim, porque eu sou livre, porque um dia Ele me amou. Aleluias, um dia Ele derramou seu sangue. Quando nós olhamos para a coroa, havia um tipo de espinheira naquela época, que os espinhos eram aproximadamente de 5 a 10 centímetros, que eram feitos as coroas, e aqueles espinhos eram tão duros, que eles tinham capacidade de penetrar no crânio humano. E Jesus fez isso, a expressão máxima do amor de Deus, transmitido naquela cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos entrar aqui, pudéssemos dizer: eu louvo ao Senhor, porque Ele me amou, acima de tudo, dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, Ele me amou. E hoje o que nós estamos vendo é que Ele, voltando um pouquinho, Ele nos amou para que eu e você não precisasse passar a eternidade longe dEle. Aleluia, Ele me amou e Ele sofreu. A expressão do amor de Deus, a definição do amor segundo Deus, chama-se cruz do Calvário, chama-se sacrifício do seu único Filho, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres em Cristo Jesus. Mas parece que os dias vão passando, e nós vamos nos esquecendo da expressão do amor de Deus.
Parece que a cruz, o sacrifício da cruz, é simplesmente mais um ato histórico, é mais algo que aconteceu na história humana, e nós vamos falando e repetindo, como se fosse mais um caso, mais um acidente, mais um sacrifício, mais um qualquer, mas quando nós olhamos na profundidade disso, nós vamos ver, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira, quer dizer, Ele entregou, Ele deu o melhor, Ele fez tudo o que Ele podia, para que eu e você, um dia, fôssemos resgatados do inferno, e fôssemos morar na maravilhosa luz, e fomos estar com Ele, aleluia, essa expressão do amor de Deus, aleluia, um Deus santo, na nossa conclusão, um Deus santo não tem obrigação nenhuma de conceder graça a pecadores. Um Deus santo não tinha obrigação de trazer você para a maravilhosa luz, não tinha obrigação de me trazer para a maravilhosa luz. Um Deus santo não tinha, olhando para mim, aleluia, com 15 anos de idade, perdido na vida, um Deus santo, Ele olhava ali, Ele não tinha obrigação nenhuma de me resgatar, Ele não tinha obrigação nenhuma de estender a sua mão e dizer: filho, levanta, porque eu estou aqui. Um Deus santo não tinha obrigação de te trazer aqui, mas Ele fez a expressão máxima do amor dEle, Ele estendeu a mão e disse: filho, filha, vem, porque eu te amo, aleluia, antes de você nascer eu já te amava. Essa expressão de um Deus santo, que não precisava fazer, mas se despojou da sua glória, desceu na mais difícil situação humana, mas Ele desceu no mais baixo do limiar humano, para que eu e você um dia pudéssemos ser resgatados com mão forte, um dia nós possamos entrar pelos portais, pelos umbrais dos portais celestiais, nós possamos passar, e lá a Bíblia diz que nós seremos ovacionados, porque os anjos estarão lá, aleluia, recebendo aqueles, os que foram resgatados desse mundo vil e terrível, aleluia. Mas um Deus santo não tinha obrigação de fazer isso, mas Ele fez, e Ele demonstra graça ao estender seu favor. Um Deus santo, Ele não precisava, mas Ele espontaneamente se dispõe, espontaneamente concede graça à humanidade pecadora, em tempo de aflição. Era um tempo que Israel estava passando, o cenário foi desenhado, o cenário todo tinha sido desenhado, lutas, tragédias, tudo tinha sido desenhado. 400 anos de silêncio profético, mas foram 400 anos em que a história continuou, e o cenário estava sendo desenhado, quando Israel estava em aflição, quando o negócio parecia que estava perdido, ao homem que estava perdido, o Senhor fez raiar a sua luz, e hoje, até hoje, essa luz está brilhando, essa luz está brilhando. Para concluir, a graça de Deus pode ser definida como aquela qualidade do ser, da essência de Deus, a sua disposição, a atitude de nos abençoar, é espontaneamente favorável, né? Ele, amor e misericórdia, aqueles que se chegam a Ele tem amor e misericórdia. Por isso, a conclusão nessa noite é o seguinte: não deixe reinar no seu coração qualquer semente do mal, né, do pecado e coisas tais, mas se porventura vier a pecar, não deixe que os erros te digam que Deus não te ama, porque Ele te ama. Você tem um advogado, e se você vir até Jesus, Ele demonstra o seu amor para você, né? Ou seja, não deixe que os erros, não deixe que o mundo diga que Deus não te ama, ou que você não merece. Deus te ama, mesmo você não merecendo, e eu tenho consciência que eu não mereço, mas Ele me ama. Deus te ama. Olha só, Deus não te ama porque Cristo morreu,
Deus não te ama porque Cristo morreu. Tem gente que fala, Deus me ama porque Cristo morreu por mim. Não, Senhor. Deus não te ama porque Cristo morreu. Deus te ama. Cristo morreu porque Deus te ama. É diferente. Deus não te ama porque Cristo foi pregado na cruz. Pelo contrário, Ele foi pregado porque Deus te ama. Amém? Ele te ama. Fique com essa palavra. Creia o seguinte: creia que Deus te ama. Talvez alguém diz assim, mas você errou tanto na vida. Talvez você tenha errado tanto na sua vida. Você já foi tão pecador. Será que Deus te ama? Deus te ama, Ele está pronto para estender a mão e dizer, olha, levanta, porque eu te amo. Não depende de você, depende dEle. A sua parte, quando Ele estender a mão, é você estender a sua mão, porque Ele te ama. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos.